Olá! Estimular o processo produtivo e garantir competitividade para o Brasil no mercado internacional são prioridades do senador eleito pelo PP do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis. Seja bem-vindo, senador. O senhor foi eleito com quase 22% do eleitorado gaúcho, tem larga experiência administrativa, foi secretário municipal de Agricultura, prefeito de São Borja e chega ao Senado após 5 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Qual a expectativa do senhor em relação ao mandato no Senado? Primeiro, a nossa gratidão ao povo gaúcho que nos elegeu, como senador mais votado do Rio Grande do Sul. Uma esperança que o povo teve na eleição majoritária e também nas eleições dos estados, a gente viu que aqui no Senado Federal a renovação foi mais de 80%. Eu venho nessa renovação, apesar da minha idade, apesar dos meus 6 mandatos de prefeito e deputado federal, estamos agora nessa nova empreitada aqui como senador eleito. Já trabalhávamos essas questões na Câmara e seguramente agora como senador muda um pouco o quadro, mas nós temos focos que a gente quer ajudar. Assumimos nesse mandato o Brasil com 13 milhões de desempregados, no meu estado, o Rio Grande do Sul, com mais de 500 mil desempregados, e eu entendo que não pode haver desenvolvimento sem destravar o processo produtivo. No campo, onde eu trabalho, na agricultura, na pecuária, na produção, é um foco importante. Hoje é o carro-chefe da economia brasileira. Eu me dedico toda a minha vida a essa parte, desde que eu saí da escola, no ginásio agrícola, minha terra natal, Candelária. Depois, no técnico, eu me formei em Alegrete, a Faculdade de Agronomia em Santa Maria. E toda a minha vida foi dedicada à agricultura. Então, tenho lá, hoje, ainda em São Borja, tenho minha propriedade, os meus negócios estão lá. Dependo disso, vivo disso, afinal, é o que eu construí ao longo de uma vida. E entendo que esse processo produtivo do Brasil, o Brasil tão rico como é, tantas riquezas para serem exploradas e as coisas não deslancham. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, pega um país também com mais de 140 bilhões de déficit, tem que acertar isso aí e fazer andar. Hoje, se eu pensar no modal ferroviário, rodoviário, hidroviário, os próprios aeroportos no Brasil hoje, o Brasil não tem dinheiro para investir, o governo federal não tem dinheiro para fazer tudo que o Brasil precisa. Então, tem que atrair a iniciativa privada para gerar o desenvolvimento. Então, nesse sentido é que a gente quer ajudar como fazer para que os empresários se sintam atraídos para investir no Brasil. E quais o senhor identifica como os principais entraves para o desenvolvimento desse processo produtivo? O senhor já citou aqui a necessidade de melhoria da infraestrutura. A infraestrutura é fundamental hoje. Conversava com o pessoal do Centro-Oeste, nos apresentam ali, pega na região do Centro-Oeste, o Brasil tem hoje um pouco mais de 200 milhões de toneladas de grãos. Se alavancar meia dúzia de obras no Centro-Oeste, pode aumentar em 100 milhões de toneladas, sem afetar a floresta amazônica, sem afetar o cerrado brasileiro, que é uma riqueza que nós temos hoje, pode manter grande parte do cerrado, pode manter a floresta amazônica intacta praticamente, e 100 milhões de toneladas, duplica, quer dizer, 50% a mais de produção em 4 ou 5 anos. A gente está falando em ferrovia, hidrovia e rodovia? Sim, esse é o ponto importante que nós temos no Centro-Oeste. Agora, o Sul, onde eu estou, por exemplo, também carece de infraestrutura. Eu já trabalho nessas questões no Rio Grande do Sul, por exemplo. No meu estado, hoje, a logística do Rio Grande do Sul, nós temos hoje 17%, 18% do custo da produção. Isso é o dobro do que qualquer país desenvolvido tem hoje. O que quer dizer que 18% é o custo da produção, senador? O custo hoje... Frete, é o quê? Não é o frete, porque nós só temos um sistema calcado nas rodovias. Então nós temos que ajudar sim as rodovias, as pontes, mas nós temos que focar ferrovias. O Rio Grande do Sul tem mais de 3 mil quilômetros de ferrovia, hoje onde mais de 1.000 estão desativadas. Obras construídas há dezenas de anos, desativadas, estão prontas. Aqui nós vamos focar. Como fazer? Tem uma linha que nós trabalhamos como deputado, a Ferrovia do Norte. E nós conseguimos, com deputados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, entrou junto o Mato Grosso do Sul, fazer com que também tivéssemos a Norte-Sul. E ela fosse para o Sul. E foi trabalhado. Existe hoje um projeto da Ferrovia Norte-Sul, que está parado em Panorama, em São Paulo, indo para o Norte. E o nosso foco é que ela também vá para o Sul. Então, essa é uma questão que vai ajudar os 3 estados, praticamente do Sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ali vai ter um foco ferrovia, além das ferrovias que já estão no Rio Grande do Sul. Meu estado, por exemplo, hoje só tem um porto.
Nós já estamos ajudando o Porto de Rio Grande, que é fundamental para o meu estado, mas já trabalhamos uma segunda opção para termos um porto em Torres. Então já estou trabalhando desde o final do ano passado e agora já no início desse ano como deputado e agora como senador para que nós tenhamos um segundo porto no Rio Grande do Sul. Que não comprometeria o potencial turístico de Torres, por exemplo? Não, absoluto. Nós temos, por exemplo, ali hoje Santa Catarina com 5 portos. Nós podemos ter, lá tem praia em Camboriú e tem porto no lado de Camboriú. Então não atrapalha. A zona que nós queremos fazer esse porto ali já foi discutido com o prefeito, com empresários da região, mantém o turismo, que é o carro-chefe da economia de Torres, e entre Torres e Arroio do Sal, tem um espaço vazio, ali cabe um porto que já foi desenhado por Getúlio Vargas, meu conterrâneo, nos anos 40, nos anos 50, já tinha projetos dos alemães e dos ingleses. Nós retomamos aquele projeto e agora queremos que a iniciativa privada, empresários gaúchos, brasileiros e até internacionais foquem nessa questão. Então, e atenderia a produção do norte do estado. Do norte do estado, que hoje o custo é muito mais, é maior para poder chegar. A Universidade de Caxias está fazendo um trabalho hoje, quanto baratearia para os empresários da Serra Gaúcha, e não só da Serra Gaúcha, mas você vai para a região de Passo Fundo, você vai para a região de Erechim, Lagoa Vermelha, Vacaria, todo aquele canto norte do estado, teria uma outra oportunidade. Então, isso que nós queremos, oportunidades para o Rio Grande, que é o meu estado, e para o Brasil, que é extremamente necessário. Algum outro ou os outros entraves que o senhor identifica, senador, além da infraestrutura, que travam o processo produtivo? No meu estado é a questão da energia. O estado do Rio Grande do Sul hoje importa mais de 50% da energia que consome. Nós temos desde as pequenas centrais hidrelétricas, mais de 100 paradas. Um parque eólico também Nós grande, temos 2 grandes hidrelétricas que há mais de 40 anos discutem e não saem do papel no Rio Uruguai. 2.000 megawatts, investimento de 5 bilhões de reais. Nós temos energia eólica, energia solar. Estamos agora com um projeto em Panambi, Condor, como Angra, e mais 28 municípios daquela região, para transformar lixo em energia. Só ali são 7 megawatts. Então nós temos potencialidades enormes. Eu falo no Rio Grande do Sul, mas isso vale para o Brasil. Em qualquer canto pode trabalhar. Imagina o lixo que o Brasil tem hoje. Esse projeto que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, já tem um projeto no Maranhão, com um professor de uma universidade do Maranhão, que a parte técnica é dele, né? E também 2 projetos em São Paulo, esse mesmo grupo que está fazendo um no Rio Grande do Sul. Então, imagina, o Brasil tem potencialidades enormes e nós vamos ajudar a travar. O senhor acredita que o Rio Grande do Sul pode ser mais autossuficiente em produção de energia? Escreva. Tua sogra é de Candelária, da minha terra natal, teu marido é de Cachoeira, praticamente vizinho de Candelária. Nesses 8 anos de mandato, o Rio Grande do Sul será autossuficiente em energia. Pode escrever, nós vamos trabalhar para isso. Outros entraves para o desenvolvimento, senador? Tem a questão tributária? Sim, a questão tributária. Marco Sintra, que hoje é o secretário da Receita, junto com Paulo Guedes, foi colega meu deputado, meu primeiro mandato. Lá nós trabalhamos, eu estava numa comissão junto com o Marco Sintra, em cima do imposto único. Então o Sintra, já desde o ano passado, quando já estava nessa equipe de transição, já trabalhava projetos do imposto único, que ele trabalhou. Tem outros projetos também que já estavam na casa tramitando. Então esses projetos todos, 4 ou 5 projetos, o Sintra já está trabalhando esse assunto e vai apresentar para casa. A opção deles no primeiro momento, e eu até entendo, para não atrapalhar, não vão trazer reforma tributária junto com a reforma previdenciária. Resolve um assunto a Previdência e depois nós vamos focar na reforma tributária, que é extremamente importante para que o empresário brasileiro, ou até internacional que queira investir no Brasil, ele se sinta à vontade para fazer o investimento. Senador, em relação à situação do Rio Grande do Sul hoje, a situação financeira crítica, salários de servidores ainda parcelados, o que o senhor imagina que no Senado é possível fazer para ajudar o Estado? Eu dizia em campanha, fui pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e já falava isso em campanha. Depois candidato ao Senado. E hoje ainda não havia assumido, quando vi na posse do Bolsonaro, eu já comecei, no primeiro dia desse ano, eu falei com o governador Dória do São Paulo, com o governador Witzel do Rio de Janeiro, com o governador Ratinho Júnior do Paraná, com o governador Caiado de Goiás. Nós estamos juntando, através do Senado, uma frente de senadores e governadores para discutir com o governo federal uma forma de negociação dessa dívida. No meu estado, vinha o governador Sartori aqui, vinha ele sozinho,
com 4 ou 5 deputados, às vezes um senador, às vezes algum empresário, para discutir com o presidente da República e com o ministro está fazendo. Não conseguia nada. A frente de apoio do Eduardo Leite vai ser maior. Eu tenho falado a ele, já falei ao governador Eduardo Leite, que eu vou liderar um movimento aqui do Senado, junto com governadores dos estados devedores. Imagina que São Paulo deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Rio de Janeiro deve 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Seguramente esses estados, seguramente não, eles têm interesse, porque eu já conversei com os governadores. O que nós vamos fazer? É juntarmos força dos estados devedores, né, e fazermos uma negociação diferente. O ministro Paulo Guedes, o ministro Onyx, diz, isso aqui é para o ano que vem. Não, para mim e para nós será uma prioridade para 2019. Uma das prioridades de 2019 é resolvermos, além da questão da Previdência, da questão tributária, também a dívida dos estados devedores que não conseguem hoje. Eu mostro lá um trabalho com o Casaroto, um técnico lá do Rio Grande do Sul, ele mostra, o Rio Grande tomou lá 32 bilhões, já pagou mais de 50 e deve 70. Quer dizer, alguma coisa está errado. Quer dizer, a forma que está sendo negociado, os estados não aguentam. Imagina, pagou mais de 1,5 vezes do que tomou quando conseguiu. Esse juro que está sendo cobrado, não é do Rio Grande do Sul, de qualquer estado da federação, os estados não suportam, a economia não suporta. Claro que os estados têm que se adequar. Ele não pode ser um estado perdulário, ter estatais deficitárias, gastar mais do que arrecadar. Não, ele vai ter que se enquadrar também. Então nós vamos trabalhar essa questão junto com outros estados e fazer uma negociação conjunta. Isso nós vamos discutir a partir do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever esse programa ou assistir a outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode ver também no canal da TV Senado no YouTube. Se quiser fazer críticas ou sugestões, é só ligar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.